Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre um dia antes da cirurgia e o dia da cirurgia. Um dia antes, né? Eu não sabia nada disso. Daí aprendi, né? A pessoa tem que fazer um preparo, né? Um preparo de uma alimentação líquida. Então, o Eduardo, essa alimentação líquida pode ser caldos, né? Gelatinas e sucos. Então, o Eduardo, que tem mais habilidade na cozinha, né? Ele mesmo preparou. Ele fez um caldo com carne e legumes, fez gelatinas, acho que nos 2 sabores, e fez suco. E assim, eu tava preocupada que ele era comilão, né? Daí eu falei, e aí, tá com fome? Ele falou assim, não, até que sustentou. E também o médico falou que tem, como ele tem diabetes e pressão alta, não sei qual remédio lá, que foi suspenso um dia antes também, que não podia para fazer cirurgia. Enfim, tudo que o hospital orientou para ele fazer, né, foi realizado para realizar a cirurgia. E assim, tô lembrando, viu, gente? Tô lembrando, assim. E assim, eu lembro também que um dia antes, ficou isso na minha memória, um dia antes da cirurgia, não sei o motivo, ele foi até a casa da mãe dele. Ele foi até a casa da mãe dele, eu não lembro porquê, mas o que ficou na minha memória que eu quero falar é que no portão, na hora que se despediram, eles deram um abraço, e isso ficou guardado na minha memória. Na hora ali, eu não entendi do abraço, eu não entendi o motivo de ter ido lá, mas Deus sabia o porquê, né, gente? Vamos lá. À noite também, a irmã dele me ligou. Ela falou assim que queria, na hora que a gente ia fazer a cirurgia no dia seguinte, ela queria ir dar um abraço nele, né? Então ela falou que ia esperar, que a gente ia cedo, ia esperar na portaria para dar um abraço nele antes dele ir. Daí eu até falei para ele, eu falei, a sua irmã me ligou, quer te dar um abraço antes de você fazer a cirurgia. Ele virou e falou assim para mim, por quê? Que quer me abraçar? Eu vou morrer por um acaso? Eu falei assim, não, né, Eduardo? Ela quer te abraçar, ela quer te desejar que você faça uma boa cirurgia, quer falar palavras boas para você, né? Que você fica com Deus, que dê tudo certo. Daí ele concordou. Daí ele concordou que ela fosse, né? Eu tô pensando assim que eu não quero esquecer nada, viu, gente? Daí concordou. Daí pronto. Daí no outro dia, né, que era o dia da cirurgia, ele acordou, ele foi tomar banho. Daí eu falei assim pra ele assim: deixa que eu faça um macarrão para os meninos, que é mais fácil, né, para eles almoçar e jantarem, porque a gente tinha conversado com os meninos. E os meninos, eles não queriam ir, né, ficar na casa de ninguém. Eles queriam ficar em casa jogando videogame, né? Enquanto que o pai estivesse fazendo a cirurgia. Então a gente decidiu fazer um macarrão, que já fica pronto para almoço e janta, que é mais fácil deles esquentarem. Então eu fui fazer o macarrão e o Eduardo tomou banho muito rápido. Eu sou meio atrapalhada na cozinha, né? Confesso. E ele todo carinhoso, ele falou assim, agora você vai tomar banho que eu termino aqui para você. E ele ficou lá terminando o macarrão. E aí tomei banho. Depois do banho, né? A mochila já estava arrumada. No outro dia a gente já tinha arrumado, né? A mochila para ir para o hospital, pijama, escova de dente, chinelo, cinta elástica pós-operação, meia de compreensão, não, tudo que precisava estava lá na mochila. Que mais? Depois a minha irmã combinou, né? De buscar a gente umas 8h30, né? Ah, não, desculpa, voltando. Daí eu acordei os meninos, gente. Depois a gente acordou os meninos. Daí a gente fez uma oração, né? Nós 4, né? Os 2 meninos, eu e o Eduardo. A gente se abraçou, fez oração de mão dadas. Depois se abraçou, pedindo para Deus que tudo desse certo, né? Desculpa. É duro lembrar os detalhes. Mas os detalhes que faz a diferença na nossa vida. Foi um momento muito bonito e muito emocionante, esse da oração e do abraço. Último abraço dos meus filhos, do pai. Mas vamos lá. Espera um pouquinho, gente. Depois combinei com a minha irmã. Ela vem, né, no outro dia.
umas 8 horas, que a gente tinha que estar às 9 no hospital, ela veio. Daí até ela trouxe uma garrafinha com água do Rio Jordão, que o padre tinha abençoado. Daí pediu para ele passar onde ele ia operar, na barriga, ele passou. Daí a irmã dele estava lá no portão, para dar um abraço nele. A irmã deu um abraço nele. Deus sabia o porquê desse abraço. Desculpa. Vamos lá. Daí fomos. Daí fomos lá pro hospital, né? Tinha horário certo para chegar. Daí a secretária tinha explicado pra gente que o médico ia operar uma pessoa antes dele. Mas era uma operação simples, de pequeno porte. Era uma operação simples, de pequeno porte. E depois ele ia ficar só com o Eduardo, operando. Ai, ai, Jesus amado, gente. Peraí. Aí lá no hospital, sabe? Eu lembro que eu fiquei com dó do Eduardo também. Porque ele é comilão. Ele só se alimentou só de coisas líquidas. Daí eu falei assim, ai meu Deus do céu, você não tá com fome? Ele falou, não, até que não, tá tudo certo. Daí fiquei tranquila. Falou que tá tudo certo, então pronto. Quero lembrar de tudo, viu? Por isso que eu tô parando aqui, né? Eu também tava muito confiante, sabe, gente? Que ia dar tudo certo. Tava muito confiante que ia dar tudo certo. Tava confiante que ia dar tudo certo, né? E eu nem fiquei muito com ele, sabe? Fiquei mais com a minha irmã. E ele falou assim uma hora, eu vou tomar sol, porque eu gosto do sol. O sol faz bem pra saúde. E agora eu saio no sol, eu lembro que ele falou. Lembro também que minha irmã brincou com ele, falou assim, Eduardo, se você acordar da cirurgia, não vê ninguém que você conhece, então você vai saber que a cirurgia não deu certo. E ele sorriu, deu risada. Achou engraçado ela falar aquilo. Também eu lembro que o hospital eu achei um lugar muito organizado, sabe? Arborizado, cheio de natureza. Tinha um sabiá que estava cantando bastante. Agora eu escuto sabiá, eu lembro também. Apesar que o Eduardo sempre gostou de pássaro, de animais, de natureza, ensinou eu a gostar também. Ai, ai, Jesus. Peraí, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Também teve um detalhe. Teve uma moça que tava esperando a cirurgia. Tava demorando, tava preocupada. Daí eu e minha irmã conversando com ela, acalmamos ela. E o enfermeiro chamou ele às 11. Viu a pressão, viu a glicose dele. Só que falou que a cirurgia ia atrasar. Em vez de ser às 11, ia ser às 13. Tá tudo atrasado. E a gente ficou aguardando. Eu fiquei mais com a minha irmã, viu, gente? Se eu soubesse que ia ser o último dia que eu ia ver ele com vida, eu digo, conversando, sorrindo, brincando, eu não ia sair de perto dele nem um minuto. Ou, aliás, ia deixar nem ele operar. Ai, tá difícil esse relato, mas tudo bem. Vamos lá. Daí chegou às 13 horas. Ele foi chamado de novo. Daí eu lembro que era um lugar pequenininho pra pessoa se trocar. Um quadradinho com uma cortina. O enfermeiro pediu pra ele tirar a roupa. Pôs dentro de um sanito. Ele deu pra mim. Ele pôs uma camisola, não sei como é que chama. Uma camisola aberta atrás. Deu uma touquinha descartável pra pôr na cabeça. Pôs aquele suporte no pé, descartável também, esqueci o nome. Ficou descalço e pôs aquele suporte no pé, esqueci o nome. Touquinha, o suporte no pé, a camisola, trouxe uma cadeira de roda pra levar ele. Eu lembro que o enfermeiro tava com muita pressa, demais. Daí a minha irmã deu um beijo nele, deu um abraço, falou fica com Deus. Eu também dei um beijo nele, dei um abraço, falei fica com Deus. Desculpa. Eu mal sabia que era o último dia que eu tava vendo meu marido.
O último dia que eu tava dando um beijo nele, eu tava dando o último abraço, o último beijo, o último olhar. Que olha, olhos verdes que me fez apaixonar por ele. Lindo, olho lindo. Última vez que eu tava vendo. Desculpa, desculpa. Mas vou continuar. Só vou me acalmar um pouquinho. Ai, ai, vamos lá. E aí, a minha irmã pediu pro enfermeiro pra acompanhar ele até a sala da cirurgia. A enfermeira falou que não podia. Daí a gente foi teimosa. A gente seguiu ele, o enfermeiro, até o corredor e viu ele entrar na sala de cirurgia. Tudo correndo, gente. A lembrança que no último dia levou ele correndo na cadeira de roda. Vamos lá. E aí eu e minha irmã, né? A gente tinha tomado só café. Fazia tempo. Daí a gente foi no hospital procurar alguma coisa pra gente comer, que era 13 horas. Daí até que no hospital, refeitório também limpinho, arrumadinho. Tinha umas máquinas que tinham os lanches natural, com refrigerante, com suco e chocolate. Daí a gente comeu um lanche natural, tomou suco, comeu chocolate. Daí a gente foi numa capelinha que tem lá no hospital também, uma graça, bem arrumadinha. Interessante que na capela tinha uns santos, umas santas, e também tinha bilhetinho, tinha alguns objetos de pessoas que eu acredito que deixou lá em agradecimento, né, que deu tudo certo, a cirurgia das pessoas. E a gente ficou lá orando, pedindo para Deus que desse tudo certo a operação do Eduardo. E aí, em um certo momento, a luz piscou da capela, piscou várias vezes. Daí minha irmã me olhou, eu olhei para ela e a gente ficou no silêncio. E eu estava tão confiante que eu achei que era um sinal que a operação estava dando tudo certo. Tava mesmo, com fé em Deus. E também eu lembro que tinha um aplicativo que a enfermeira pediu para minha irmã colocar para seguir a cirurgia. Não sei explicar direito, para seguir a cirurgia. Daí ela colocou aquele aplicativo no celular dela e a gente ficou ali olhando várias vezes. A gente não viu nenhuma coisa demais, né? Que alertasse a gente que estava dando alguma coisa errada na cirurgia. Ali estava mostrando que estava tudo certo. Daí fiquei lá com a minha irmã. Daí o médico chamou a gente, mais ou menos umas 20 horas. A gente foi chamada para o médico falar da cirurgia, como é que foi. E minha irmã lá firme e forte comigo, graças a Deus. Daí chegamos lá, o médico apareceu com uma fisionomia de muito cansado. A cirurgia dele começou às 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Durou 7 horas, né? E daí ele falou pra gente o seguinte, que aconteceu uma intercorrência com o Eduardo. E eu lá não sabia o que era essa palavra. Daí fiquei sabendo, infelizmente. Ele explicou que quando abriu o Eduardo, o tumor estava grudado numa veia do fígado. E ele foi tirar o máximo que possível desse tumor próximo da veia. E a veia perfurou, danificou, estourou, alguma coisa assim. E ele teve que reconstituir essa veia. E nisso ele levou de 15 a 20 minutos para reconstituir essa veia do fígado. E ele falou que ficou sem a circulação de sangue por 15 e 20 minutos dessa reconstituição. E ele falou assim que não sabe o que iria acontecer dali para frente, que ia depender da recuperação do Eduardo, que se essa veia ia funcionar. É isso que eu entendi. Tinha que esperar no decorrer dos dias para ver se essa veia ia funcionar e ia ficar tudo certinho na circulação dele. E é isso que aconteceu. Ele explicou isso e ele combinou com a gente que no outro dia, ele explicou pra gente que no outro dia, peraí só um pouquinho, não quero esquecer nada, que no outro dia ele ia conversar com a gente às 7 da manhã, lá no hospital, e ele ia ver como que o Eduardo ia passar a noite, né, da noite pro outro dia seguinte, ele ia
conversar com a gente. Saí do hospital, mesmo falando tudo isso, com muita fé em Deus, que tudo ia dar certo, que tudo ia se ajeitar, que Deus ia dar um jeito em tudo. Vim pra casa, né? Fiquei aqui com meus filhos e com muita fé em Deus, esperando que tudo desse certo com o fígado dele, que se regenerasse, que fosse tudo bem, né? Por isso é. Ai, desculpa. Por hoje é isso, gente, tá? Fico por aqui. Desculpa aí o choro, desculpa alguma coisa. Outro vídeo eu vou falar da UTI. Fique com Deus. Tchau.